E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos a nossa conversa, a nossa meditação, nosso estudo na obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus possa continuar nos abençoando e vamos dar continuidade ao nosso estudo. No programa passado, a gente conversou um pouco sobre a experiência que André Luiz está tendo no Nosso Lar, na colônia Nosso Lar. Primeiro ele achava que chegou no céu, e aí ele está sendo orientado pelo enfermeiro Lísias que a colônia é uma colônia de transição, ela não é uma instância de espíritos vitoriosos, não é? Estão ali reunidos aqueles espíritos que já têm uma propensão ao bem, já estão com vontade de fazer o bem, vivenciar o bem e pensar no bem. Nós estamos continuamos no capítulo 5, vamos retomar o parágrafo 18, que começa assim: Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. E me veio aqui um pensamento agora, que eu tinha lido no Livro dos Espíritos, e até procurei agora, o capítulo que é a quarta parte, o capítulo 1, que fala das penas e dos gozos terrestres. E o item é desgosto da vida, suicídio. Na pergunta 945, Kardec pergunta aos espíritos o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida. A pessoa que, estou desgostosa dessa vida, estou no tédio. Sabe qual é a resposta que os espíritos deram a Kardec? Insensatos. Por que não trabalhavam? Olha como trabalham, é uma bênção de Deus, porque aquele que trabalha, ele está com as mãos ocupadas e com a mente também ocupada. E uma mente ocupada, ela começa a deixar de ser ninho para espíritos desequilibrados fazerem pouso. Então, novamente, a resposta é insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada, porque aqueles de nós que não trabalhamos, e aí vamos falar que o trabalho, como entendem os espíritos, é toda ocupação útil. Senão, uma senhora que é dona de casa, que nunca saiu, que nunca recebeu remuneração pelo seu trabalho, ela deixou de trabalhar. Porque a gente sabe muitas das vezes que uma mãe, uma dona de casa, ela é ao mesmo tempo lavadeira, passadeira, faxineira, babysitter, babá. Ela é professora, ela é médica, ela é enfermeira, ela tá quase igual o Lísias, que ocupa vários cargos numa só pessoa. Então, todo aquele que tem uma ocupação útil está trabalhando. Até aqueles, que estão às vezes impedidos de se locomover, que estão enfermos ou que já nasceram com algum tipo de paralisia, pelo menos na mente, ela pode estar ocupada com alguma coisa útil. Graças a Deus, hoje, com a tecnologia tão avançada como está, já existem, para aqueles que podem adquirir, computadores, que podem ser acionados apenas com um pedaço de varinha, ou às vezes até com o próprio movimento dos olhos, alguns equipamentos mais modernos. Então, todo aquele que faz uma oração, que ora em benefício daqueles que estão à aflição, estão trabalhando. Até uma conversa.
No livro, eu não me lembro agora qual o livro, eu acho que é o No Mundo Maior, o Calderaro vai falar para o André Luiz, quando eles vão visitar, eu acho, uma enfermaria, eu acho que é No Mundo Maior, sim. E ele fala para o André Luiz que se você conversa coisas instrutivas, se você fala sobre o bem, se você conversa sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, você está trabalhando, você está ocupando o seu tempo com uma coisa útil. Então, o trabalho é toda ocupação útil. Então, quando a gente usa do nosso tempo para ajudar algumas pessoas, para se instruir, porque se você também está lendo, está aprendendo algo que você não saiba, é também um trabalho, você está aprimorando os seus conhecimentos, não é? Então eu achei interessante que realmente o trabalho é uma bênção, e para todos aqueles que estão realmente se sentindo assim uma nulidade, estão se sentindo com tédio da vida, estão com desgosto, achando que a vida não vale a pena, uma boa sugestão é procurar algo útil para fazer. E quem quer trabalhar, como diz aqui no prefácio dessa obra que nós estamos lendo, não é? André Luiz coloca: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, quando a gente realmente quer sair da nossa inércia, da nossa preguiça mental e no caso até física mesmo, que a gente possa procurar alguma ocupação útil. Não precisa ser remunerado, se conseguir remunerado, ótimo, né? Porque todo mundo tem a necessidade de algumas... Como nós demos exemplo no último estudo, né, Tereza, sobre o Gari, né, que nós temos um exemplo que nós conhecemos perto de casa, e que exercendo a função dele, né, para a qual ele é pago, então não tem a obrigação de fazer nada mais, mas ele acrescentava o algo mais, né? O algo mais que nós temos que fazer, que é a alegria, cumprimentando a todos, né? Então que nós realmente procuremos o trabalho, mas que nós nos entreguemos a ele, né? Sabendo que ali nós estamos cooperando com Deus, né? Todo o trabalho vem de Deus. Sim, a cooperação é com Jesus, é com Deus, né? E é como Jesus orienta, para a gente trabalhar na vinha do Senhor. A vinha do Senhor. A vinha do Senhor é... Tereza, só um detalhe que no último programa a gente ficou devendo. Você achou? Achei. Ah. No livro, porque nós ficamos devendo, né? Onde estava... realmente nós tínhamos falado do livro Boa Nova, né? A questão da alegria no trabalho, da alegria. Aí nós colocamos a questão da alegria. Servir um né? amigo, né? Porque... o Lízer está falando para o André Luiz que eles são felizes porque tem trabalho. E aí nós falamos da alegria e tal, e falamos que uma das primeiras manifestações relatadas, né, no Evangelho de Jesus foi no casamento em Caná, bodas de Caná. Caná da Galileia. Na Galileia, onde ele transformou a água em vinho. E aí no livro Boa Nova, no capítulo 12, Amor e Renúncia, muito boas, aliás, todas são boas, né? Quem questiona ele é Pedro mesmo? É Pedro mesmo, claro. Isso Pedro é bem nós, né? Bem nós, E Pedro interroga Jesus assim. Quer dizer, nós somos bem Pedro. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus respondeu assim: conheces a alegria de servir a um amigo? Então, quando a gente fala do trabalho, a gente fala da alegria de servir. Porque uma coisa é eu trabalhar, eu estou falando isso de cadeira que eu passei pouco tempo por situações assim. Graças a Deus, para a gente tirar ensinamentos. Uma coisa, nós recebemos o nosso salário, pouco ou muito, isso não vem ao caso aqui discutir, claro que não. Mas estamos lá trabalhando com o salário, então temos a obrigação de fazer o que estamos fazendo, nada demais com isso. Agora, uma coisa
é colocar alegria naquilo ali. É o algo a mais. Porque se vai ser bom para os que te cercam, em primeiro lugar vai ser bom para você que está fazendo. Porque o maior beneficiado que doa alguma coisa é quem faz a doação. O primeiro beneficiado é quem faz a doação. E aí vem os contrapontos, mesmo que nós sejamos maltratados, né? É como, né, acho que é Buda, né, que fala, ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Isso. Ai, meu Deus. Um dia a gente chega lá. Essa frase é bonita, um dia a gente chega lá. Ser como o sândalo, que é o perfume que vem da árvore, que perfuma o machado que o fere. Ele oferece o perfume em troca da ferida. Foi o que Jesus fez. A gente, né? por enquanto, pega o machado e taca em quem feriu. Taca na cabeça de quem feriu. Por enquanto, estamos por aí. Mas já estamos raciocinando diferente. O que né? é o certo para fazer. Que é o certo, melhor para nós. Né? Aí ele diz isso então: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Né? Então ele diz que as bodas de Caná foram um símbolo de nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Dizer de Jesus, livro Boa Nova, psicografia abençoada que nos traz essas informações de Jesus, de Francisco Cândido Xavier, e que nos diz aqui que o vinho foi bem o da alegria com que desejo, Jesus falando, selar a existência do reino de Deus nos corações. Então o reino de Deus é um reino de alegria. Conforme ele está falando aqui, o que é o reino dos céus? É o reino da consciência tranquila do dever cumprido, que nós ainda não temos. A maioria de nós ainda não temos. O André Luiz está aportando numa colônia, que nós vamos ver mais adiante também, da obrigação, do comprometimento de todos os habitantes da colônia em pensar no bem. É porque no Velho Testamento, Marco, o casamento era o símbolo dessa união de Deus com a humanidade. Jesus seria o noivo, né? Então ele, não é, nessa passagem das bodas de Caná, ele está relembrando que o casamento, né, o verdadeiro casamento vai ser o dia que nós encarnados aqui na Terra, realmente quisermos nos unir ao pensamento de Jesus, que é o noivo, não é? Então é um símbolo realmente, mas é um símbolo de alegria, porque o casamento é uma festa, é uma alegria, não é? E aí a gente vai continuar no capítulo 5, vamos ler o parágrafo 20. Continue, meu amigo, esclareça-me, né? O André Luiz pedindo ao Lísias para explicar melhor como é que é a dinâmica dessa colônia, da colônia Nosso Lar. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Ele está se sentindo tão bem acolhido, não é? Ele não tem ninguém julgando ele, não tem ninguém condenando ele, que ele falou, cheguei no céu. Está vendo a organização do ambiente, vendo, né? Todo o carinho dispensado a ele, então ele acha que está no céu, não é? Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. Tereza, só uma paradinha. Isso que ele está falando, muitos chamados e poucos escolhidos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. É a parábola do festim das bodas. Sim, quem narra o festim? Lucas? Mateus? Narrado em Mateus, capítulo 22 do livro do Evangelho de Mateus. Narrado, Kardec coloca, iniciando o capítulo, muitos chamados, os poucos escolhidos. Então é a parábola do festim das bodas, em que os convidados... os primeiros convidados não compareceram. Se recusaram, né? E aí o dono lá da festa manda chamar aqueles que estão fora do ambiente, né? Mas isso aí... Chamasse todo mundo que estivesse disposto, né? Então o Lísias está fazendo um parâmetro com o que o André Luiz falou, recordando essa parábola. Vamos ver o que ele diz.
As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Então, todas as pessoas de todas as religiões cristãs da Terra e até das religiões não cristãs, elas receberam esse chamado. E qual é esse chamado? Para participar da comunhão divina, que é representada pelos hebreus, não é? Pelos judeus, como um casamento. Então, como uma festa de casamento. Então, o Lísias está dizendo para ele que todas as religiões no planeta, não é? Quer dizer, então não é só as cristãs, são todas. Porque todas as religiões, como o próprio nome diz, querem religar o homem a Deus. Querem fazer com que o ser humano se volte a cumprir as leis divinas. Aproximar o coração nosso, né, que somos, já que a Terra é um planeta de provas e expiações, nós somos aqueles seres mais rebeldes, mais orgulhosos, mais vaidosos, egoístas. A religião no planeta Terra, ela serve para que a gente saia, não é, desse estado egocêntrico e caminhe na direção de um estado de mais solidariedade, de mais fraternidade. Então, Lísias diz que todas as religiões falam desse convite que Deus faz a todos, para que todos possam, não é, sair da animalidade e passar a ser os seres humanos. Porque, por enquanto, nós às vezes nos comportamos mais como animais irracionais do que propriamente seres humanos. Allan Kardec faz no comentário dessa parábola, no capítulo 18, que Jesus compara o reino dos céus. Olha como ele diz: onde tudo é alegria e ventura, há um festim. É uma festa. Há uma festa. Porque qualquer livro que nós peguemos, que nós olhemos, alguma colônia superior, algum ambiente espiritual de nível superior, nós não vamos ver tristeza, não vamos ver choro, vamos ver alegria, vamos ver compreensão. Né? Fraternidade. No livro 50 anos depois, no final da obra, a gente vai ver lá a Célia, no plano espiritual que ela vai. No livro Renúncia, da onde Alcione veio para encarnar em missão de amor, né? A constelação de Sírios, que tem 3 sóis, né? No livro Renúncia, é só alegria, só harmonia. Né? Então é o que Kardec está falando aqui. Jesus compara o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Né? Que a gente sempre fala. É o reino daqueles da consciência tranquila do dever cumprido, dos céus. E que já cumprem as leis de Deus. Que cumpre a vontade de Deus. Isso. A vontade dele é a vontade de Deus, que não é a nossa. Geralmente não, pois senão a gente não reclamaria. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Isso. Continuando. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado, então, o que a gente percebe aqui? Que nessa nossa longa jornada evolutiva aqui na Terra, nós já vivenciamos inúmeras religiões, porque o Espiritismo é uma religião das mais novas, não é? Ela só tem 165 anos, ela é nova praticamente, se a gente fizer uma comparação com as religiões hinduístas, com as religiões da China, com a religião hebraica, né? Com a religião hebraica não judaica, com a religião judaica. Nós somos, então, mas quantas religiões já nós não professamos? Muitas. Então esse convite, né, nas entrelinhas, o Lísias está dizendo, olha, esse convite, desde que a Terra é terra civilizada, ela está em todas as religiões do planeta, em todas. Esse convite está sendo feito. O problema é, quem é que aceita o convite? Infelizmente, a maioria de nós, pelo menos agora, eu acho que a gente está, como eu sempre digo, a gente está querendo ler a receita. A gente está querendo agora conhecer, porque antes a gente fez da mensagem de Jesus, da mensagem divina, a gente fez o que quis, de acordo com os nossos interesses pessoais.
agora que a gente, na doutrina espírita, né, que a gente possa ser pelo menos aquele servo que está sendo fiel, pelo menos na orientação e na interpretação da mensagem de Jesus, que a gente não deturpe mais a mensagem, coisa que a gente já fez. Com certeza. Por isso que estamos aqui morejando no movimento espírita. Falando, né? Agora a gente tem que falar. O guia deve olhar assim, tanto agora tá falando, agora, né? Mexeu tanto nos textos. Tacou fogo em tanta gente, agora tá aí. Mas mandou vamos lá, queimar. A gente às vezes brinca lá no centro, né? Porque Dr. Bezerra de Menezes, no livro é um opúsculo que ele tem, que ele fala do Centro Espírita Regeneração, que existe lá no Maracanã. Em frente ao UERJ. Ele não começou em frente ao UERJ, ele era na FEB, mas depois ele foi para ali em frente ao UERJ. Então a gente brinca porque Dr. Bezerra de Menezes, ele escreve, né, o porquê da fundação do Centro Espírita Regeneração. Então ele fala que todos aqueles que se reuniram para fundar um centro espírita, aquele em particular, foram pessoas que, acho que no ano 300 e alguma coisa depois de Cristo, eles queimaram uma casa do caminho. Isso. Então depois eles se reuniram, eu vou lembrar o nome do opúsculo, Casa de Benefícios de Regeneração, alguma coisa, depois eu vou lembrar. Assim, Então ele conta que todos aqueles que se reuniram foram aqueles que também colocaram fogo, não é, nas casas do caminho, em especial uma casa do caminho que existiu, eu acho, se eu não me engano, no ano 300 e alguma coisa depois de Cristo. Então, tirando daí, nós sabemos que todos nós, os espíritas que falamos, que fazemos palestra ou que estudamos nas nossas casas espíritas, provavelmente somos aqueles que no passado deturpamos a mensagem, né, Tereza, de Jesus. O ouvido de quem fala está mais perto da boca, né? Então é para nós em primeiro lugar. Sim, né? O ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. É o nosso mesmo. Então a gente está falando para a gente, com certeza. Então, como Lísias disse, né, repetindo aqui a frase de Lísias, as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Todas as religiões do Tereza, planeta. Eu só queria fazer aqui já está quase na hora. Estamos finalizando. Ele diz aqui, mas incontestável número de chamados, mas onde os que atendem ao chamado? O nome disso é rebeldia, né? É não atender o chamado. Então, nós falamos aqui, você citou, que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Segundo o Chico. Segundo o Chico, né? Isso, eu concordo. Claro. No livro Pontos e Contos, do Irmão X, no capítulo 34, tem uma mensagem excelente, chamada Filha Rebelde. Era filha da Dona Matilde. O nome dela é Emilinha. Emilinha, filha da Dona Matilde, muito rebelde, né? E ela dizendo assim, que era preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo, mas a menina não queria saber nada disso. Mas, Marco, eu achava que a gente devia deixar essa história como, assim, vamos deixar todo mundo então na expectativa para o próximo programa, então não é? Bom. A história da Emilinha. Vamos começar com ela, então, no próximo programa, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana para todos. Muito obrigado pela atenção, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.